Organização da Sociedade de Socorro, Fundação, Liderança e Foco na Ajuda ao Próximo. A Sociedade de Socorro é uma organização mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada em 17 de março de 1842 em Nauvoo, Illinois, Estados Unidos, por Joseph Smith, o fundador da Igreja. A Sociedade de Socorro é composta por mulheres da Igreja que se reúnem regularmente para se apoiarem, aprenderem umas com as outras e trabalharem juntas em projetos de serviço comunitário. A primeira presidência da Sociedade de Socorro foi composta por Emma Smith, esposa de Joseph Smith, como presidente, e Sarah M. Cleveland e Elizabeth M. Whitney como conselheiras. Em seu discurso inaugural, Emma Smith declarou a missão da Sociedade de Socorro: "Nós somos um auxílio para a Igreja, não para ser governadas por ela." A Sociedade de Socorro foi concebida como uma organização independente, liderada por mulheres, que trabalharia em colaboração com a liderança masculina da Igreja. As escrituras que fundamentam a organização da Sociedade de Socorro incluem a declaração de Paulo aos Efésios de que a Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular, Efésios 2h20, e o conselho de Paulo a Tito de que as mulheres mais velhas devem ensinar e orientar as mulheres mais jovens, Tito 2:3-5. Essas escrituras foram usadas para fundamentar a ideia de que as mulheres na Sociedade de Socorro deveriam trabalhar em colaboração com os líderes masculinos da Igreja para fortalecer a comunidade e ajudar os necessitados. Desde sua fundação, a Sociedade de Socorro se expandiu para se tornar uma organização mundial, com milhões de membros em todo o mundo. A organização da Sociedade de Socorro inclui uma presidência geral, presidências regionais e líderes locais em cada unidade da Igreja. As líderes da Sociedade de Socorro trabalham em estreita colaboração com os líderes masculinos da Igreja para desenvolver programas de serviço e educação para as mulheres da Igreja. Em resumo, a Sociedade de Socorro é uma organização mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fundada em 1842 por Joseph Smith. A primeira presidência da Sociedade de Socorro foi composta por Emma Smith, Sarah M. Cleveland e Elizabeth M. Whitney. A missão da Sociedade de Socorro é apoiar as mulheres da Igreja, fortalecer a comunidade e ajudar os necessitados. A organização da Sociedade de Socorro inclui uma presidência geral, presidências regionais e líderes locais em cada unidade da Igreja. As líderes da Sociedade de Socorro trabalham em estreita colaboração com os líderes masculinos da Igreja para desenvolver programas de serviço e educação para as mulheres da Igreja. As escrituras que fundamentam a organização da Sociedade de Socorro incluem a declaração de Paulo aos Efésios de que a Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular. A primeira presidência da Sociedade de Socorro foi formada por Emma Smith como presidente, Sarah M. Cleveland como primeira conselheira e Elizabeth M. Whitney como segunda conselheira. A organização cresceu rapidamente e se tornou uma das mais importantes da Igreja. Em 1876, a Sociedade de Socorro foi formalmente incorporada à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Sociedade de Socorro é uma organização vital para as mulheres na Igreja, fornecendo oportunidades para aprender, servir e crescer juntas. Ela é uma fonte de apoio emocional e espiritual para as mulheres em todas as fases da vida. O lema da organização é Amor Cristão e Caridade, e seu objetivo é ajudar as mulheres a fortalecer sua fé em Jesus Cristo e a se tornarem melhores esposas, mães e membros da comunidade. Alguns discursos e escrituras importantes sobre a Sociedade de Socorro incluem o discurso de Emma Smith na primeira reunião da organização em 1842, no qual ela falou sobre o propósito da organização e o papel das mulheres na Igreja. Outro discurso importante é o de Eliza Rua Snow, que serviu como segunda presidente da Sociedade de Socorro, no qual ela incentivou as mulheres a serem autossuficientes e a trabalharem juntas para ajudar umas às outras. Além disso, a Sociedade de Socorro é mencionada em várias seções da Doutrina e Convênios, incluindo a seção 25, que fala sobre o papel de Emma Smith como líder na organização da Igreja, e a seção 111,
que descreve uma revelação dada a Joseph Smith para ajudar a Sociedade de Socorro a obter fundos para ajudar os santos necessitados. A Sociedade de Socorro é uma parte importante da história e da doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e continua a desempenhar um papel vital na vida das mulheres na Igreja hoje.